Nós temos que amputar suas pernas hoje. Foi o que o médico me disse quando eu estava no leito do hospital. A cegueira, o zumbido das luzes fluorescentes e aquele cheiro de água sanitária do hospital enchendo minhas narinas me dominavam no quarto frio e apertado. Minha esposa apertou minha mão enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Não!" ela gritou. "Ele não pode viver o resto da vida em uma cadeira de rodas." "Sem a amputação", o médico me disse, "você vai estar morto dentro de 1 ano." Eu não podia acreditar. Sempre fui apaixonado por caminhadas e minha esposa e eu sonhávamos em um dia fazer caminhadas pela trilha dos Apalaches. Mas há 4 anos atrás, os médicos queriam me anestesiar e cortar as minhas pernas, não deixando nada além de tocos inúteis. Tudo porque eu era um dos 47 milhões de brasileiros com pré-diabetes ou diabetes. A doença que corria desenfreada pelo meu corpo envenenava os vasos sanguíneos em meus membros até praticamente cortar a circulação para as pernas. O médico deixou claro que se ele não amputasse, as minhas pernas iriam apodrecer como carne estragada. Então, o que aconteceu? E por que estou contando isso? Eu vou responder a segunda questão primeiro. Meu nome é Adriano Belletti. E eu estou lhe contando isso porque eu não quero que você tenha a mesma experiência horrível que eu tive. Quando isso tudo aconteceu, eu não sabia o quanto esta doença era debilitante e potencialmente mortal. Mas agora, eu já fiz a minha lição de casa. E na minha pesquisa, eu descobri alguns fatos realmente alarmantes. Mas também encontrei esperança para pessoas como eu, pessoas que têm diabetes. Acontece que um monte de gente faz o mesmo que eu fiz quando fui diagnosticado com diabetes. Nós deixamos as estatísticas entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas isso é importante, porque cada pessoa representada nessas estatísticas é alguém como você e eu. Uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, um filho ou filha, avós, os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entes queridos, você, eu. Nós não pensamos e nos tornamos parte de uma estatística. Mas é isso que esta terrível doença faz a pessoas como nós. Assim como eu estava sendo confrontado com a estatística aquele dia no hospital, você sabia que a cada dia mais de 100 pessoas com diabetes têm um membro amputado? Isso é mais de 30 mil por ano. E é ainda mais angustiante. 1 em cada 4 não sabiam que tinham diabetes até que fosse tarde demais. Mas o pior de tudo é que a amputação não é nem mesmo a parte mais perigosa de ter o açúcar descontrolado no sangue. Você pode ou não saber. Mas diabetes também leva a doença de Alzheimer, demência, insuficiência cardíaca e câncer. Quando você tem excesso de glicose, seu sangue torna-se um suco repleto de nutrição para os tumores do câncer, ajudando-os a crescer a velocidades mortais. É por isso que o Harvard Medical School Cancer Center alertou que até 80% de todos os cânceres é pelo menos parcialmente causado por desequilíbrio de glicose e insulina no sangue. Mas não termina aí. Um estudo publicado na revista médica Neurology descobriu que o diabetes quase duplicou o risco de demência. Seu sangue repleto de glicose corre constantemente através de seu cérebro, aumentando o acúmulo que causa a doença de Alzheimer e outros tipos de demência. Quando li isso, eu não tive problemas para imaginar isso acontecendo dentro do meu próprio cérebro. Assim que eu continuei lendo sobre minha doença, isso só piorou. Um estudo mostrou que, se você tem diabetes, o risco de ataque cardíaco é 11 vezes maior do que a média. Na minha idade, eu já tinha que me preocupar com ataques cardíacos. Foi aterrorizante saber que o meu risco era muito maior do que eu pensava. Outro estudo descobriu que o diabetes aumenta o risco de ter um AVC em 150%. E durante um acidente vascular cerebral, o diabetes torna ainda mais difícil para o sangue chegar ao seu cérebro. Para a maioria das pessoas, um acidente vascular cerebral tem uma chance de 17% de ser fatal. Mas se você é diabético, um acidente vascular cerebral
É quase uma sentença de morte de 100%. Eu sabia que o diabetes do tipo 2 era ruim, mas foi só quando eu encontrei estas estatísticas que percebi o quão mortal era a situação em que eu estava. Se o açúcar elevado no sangue e diabetes tipo 2 são tão mortais, por que a maioria dos médicos prescreve tratamento que só conseguem tratar os sintomas, enquanto ignoram a verdadeira causa da doença? Especialmente quando uma nova pesquisa revelou a verdadeira causa do diabetes e forneceu uma solução simples para alavancar o sistema de regulação de glicose no sangue do seu corpo. A resposta simples é que nos últimos anos, 11 gigantes farmacêuticos foram pegos subornando hospitais e médicos para prescrever o remédio, independentemente do melhor tratamento. Mas eu vou compartilhar esses detalhes com você em apenas um segundo. Primeiro, eu quero te contar a história da minha própria batalha com o diabetes e mostrar as novas descobertas científicas que você pode usar para restaurar o açúcar no seu sangue a um nível saudável e até mesmo reverter o diabetes tipo 2. É tudo graças a um pesquisador de diabetes chamado Dr. Roy Taylor, que resolveu décadas de mistério médico. Nos hospitais de todo o mundo, as pessoas estavam naturalmente revertendo sua diabetes tipo 2 e ninguém sabia por quê. Até que o Dr. Taylor encontrou a resposta e mudou para sempre o tratamento do diabetes como o conhecemos. Esta nova solução funciona como um impulso no seu pâncreas, a parte do seu corpo que mantém um nível saudável de açúcar no seu sangue, mantendo longe a resistência à insulina. Com esta solução para impulsionar o pâncreas que eu estou prestes a mostrar, você vai ser capaz de reverter a sua diabetes do tipo 2, reduzindo drasticamente ou até eliminando sua necessidade de medicação. Quando você seguir esta apresentação até o fim, eu também vou te mostrar o mais fácil e mais relaxante truque que eu uso para reduzir instantaneamente meu açúcar no sangue depois de desfrutar de algo doce. Isso porque eu sou maluco por uma lata de Coca-Cola ou um pote de sorvete de baunilha e torta de maçã. E este não é nem um truque como os que você vê na internet, como beber galões de água ou colocar sua comida em vinagre. São apenas as verdades, nuas e cruas, descobertas por médicos pesquisadores que mantêm baixo o seu açúcar no sangue por até 24 horas. Porque quando você impulsionar seu pâncreas, você será capaz de fazer isto sem perder seus alimentos favoritos, sem ficar ofegante e encharcado de suor por se esgotar nos treinos, e sem precisar de níveis impossíveis de autocontrole. Mas eu devo te avisar de que a indústria farmacêutica de 745 bilhões de reais está fazendo uma fortuna com suas injeções de insulina e medicamentos orais a preços absurdos, que vêm embalados com efeitos colaterais dolorosos e apenas ajudam a controlar os sintomas da sua diabetes, deixando você viver com diabetes até que você morra. Uma vez que essa novidade sobre o impulso no pâncreas para reverter diabetes tipo 2 se espalhe, as grandes empresas farmacêuticas perderão bilhões de dólares. Então você pode imaginar que os CEOs das fraudadoras não estão felizes por você estar assistindo isso. Porque uma vez que você saiba estes segredos, você estará apenas a algumas semanas de distância de reverter seu diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, e para algumas pessoas é tão rápido quanto apenas 11 dias. Não importa se você já tem esta doença por décadas, não importa quantos anos você tem, não importa se os seus níveis de açúcar no sangue são muito altos. Apenas imagine. Uma vez que você descubra como impulsionar o seu pâncreas, coisa que eu vou te mostrar nesta apresentação, você vai estar livre das irritantes e dolorosas injeções de insulina e das picadas no dedo. Você vai dizer adeus aos medicamentos que te fazem engordar e ter náuseas. Você vai parar de se preocupar com a morte precoce, amputações e cirurgias arriscadas. Suas dores, seu formigamento e a neuropatia em seus pés, mãos e em qualquer outro lugar em seu corpo irão desaparecer. Você vai perder o estresse de pensar quando sua visão vai falhar completamente, te deixando cego pelo resto de sua vida.
Você vai se libertar da ansiedade de monitorar constantemente o seu açúcar no sangue, assistindo tristemente as outras pessoas comerem seus alimentos favoritos. E você nunca mais vai se sentir como um fardo para sua família e amigos. Assim como essas pessoas que já impulsionaram seus pâncreas, como ao seu de Jesus de São Paulo, que disse: a sua apresentação mostrou uma solução simples para meu diabetes e você tinha a ciência para apoiar isto. Eu pensei que eu seria condenado a ter diabetes tipo 2 para sempre. Mas agora eu estou há quase 18 meses livre de diabetes. Meu médico ficou chocado quando eu lhe disse que não precisava de nenhuma injeção de insulina por semanas. Ele teve que testar minha glicemia para acreditar. A melhor parte é: eu usei o que eu descobri nesta apresentação para impulsionar meu pâncreas e reverter o meu diabetes em apenas 17 dias. O Douglas Mascarenhas de Porto Alegre que disse: eu me senti esmagado pelo meu diabetes. Eu estava sempre cansado no trabalho e não podia mais acompanhar os meus filhos. Apenas o pensamento de férias ou mesmo um dia na cidade me fazia sentir exausto. Diabetes me fez sentir como um prisioneiro em minha própria vida. Estou tão feliz que eu encontrei esta maneira cientificamente comprovada para reverter meu diabetes tipo 2. Não é algo sem comprovação, sem testes, não é uma baboseira científica. É um método prático e comprovado para impulsionar o seu pâncreas e fazer o seu corpo regular o açúcar no sangue novamente. Eu sou a prova viva de que isto funciona. Eu não preciso de remédios para o diabetes por mais de 6 meses. Todo mundo com diabetes tipo 2 precisa assistir a este vídeo agora, para que eles possam reverter o diabetes em apenas algumas semanas. Ouça, não é sua culpa ter essa doença. E não é uma questão de ser magro ou gordo. Depois de saber a verdadeira causa do diabetes tipo 2, você vai reduzir drasticamente ou mesmo eliminar a necessidade de medicação. O que você pode imaginar que irá fazer um bom rombo nos lucros fraudulentos destas 11 empresas farmacêuticas? Então, desligue seu telefone celular e pegue uma caneta e papel. Você está prestes a descobrir como destruir o seu diabetes tipo 2. Primeiro, deixe eu me apresentar. Meu nome é Adriano Belletti. Eu tenho 51 anos. Tenho uma esposa e 2 filhos, e eu sou chefe de cozinha em um grande restaurante de São Paulo. Agora, vou compartilhar minha história com você e, honestamente, é um pouco embaraçoso, mas vale a pena para ajudar você a se livrar de sua doença. Há alguns anos, eu quase perdi tudo. Eu já sofria de diabetes tipo 2 há mais de uma década. Eu sempre tinha que me preocupar com os alimentos que iriam aumentar o meu nível de açúcar no sangue. Imagine, eu me tornei um chefe porque eu adorava comida e agora eu estava preso a comidas sem graça e refeições chatas. Eu era um fardo para minha família. Eu estava com medo que meus filhos acabassem sofrendo também da mesma doença que eu. Todos os dias eu tinha que picar o dedo para testar o açúcar no meu sangue e então me dar injeções dolorosas de insulina. Eu estava gastando cerca de R$ 2.000 por mês em insulina. Eu tentei outros medicamentos para diabetes que meu médico recomendava, como metformina, Actus ou Amaryl. Eu esvaziei minha conta bancária e me sentia morto ao tomar estes medicamentos. Metformina e Actus me faziam sentir náuseas o tempo todo e Amaryl me fez engordar. Além disso, um estudo no New England Journal of Medicine ligava vários medicamentos para o diabetes a um risco 64% maior de ataque cardíaco ou morte por causas cardiovasculares. Mesmo quando eu passava uma semana na praia com a minha família, eu não conseguia relaxar, sempre se preocupando com o meu açúcar no sangue e se eu conseguiria voltar a tempo de tomar mais insulina se eu precisasse. Meu diabetes tipo 2 esvaziou minha carteira, destruiu meu corpo e tornou a minha vida miserável. Eu me senti preso. Você provavelmente já se sentiu assim antes, não é? Com medo de que seu diabetes tornasse sua vida cada vez pior, até que finalmente decidisse matá-lo. Mas, para mim, estava prestes a ficar ainda pior. Eu nunca vou esquecer aquele dia na cozinha do meu restaurante.
Eu estava com pouco pessoal em um sábado à noite, o mais movimentado turno da semana. Meu estresse subiu além do telhado, meu coração estava batendo acelerado e a cozinha estava mais quente e úmida do que nunca. Eu recebi o pedido de um prato, e então meus joelhos ficaram fracos. A próxima coisa que eu me lembro foi que acordei no hospital. Eu vi minha esposa e 2 filhos adolescentes sentados ao meu redor, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. O quarto cheirando ao líquido de limpeza, e eu ouvi o sinal sonoro constante do monitor cardíaco. Quando minha esposa viu que eu estava acordado, ela jogou os braços em volta de mim, então chamou o médico. Meu filho e filha olharam para mim como se estivessem assistindo ao seu pai morrer, e eu acho que eles estavam. O médico veio e explicou o que aconteceu. Você entrou em um coma diabético, disse o médico. Um coma de hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica. Seu nível de glicose no sangue estava em 1174. Um dos outros chefes tinha chamado uma ambulância e alguns paramédicos e médicos do pronto-socorro tinham salvo a minha vida. Se eu estivesse sozinho quando isso aconteceu, eu estaria morto. O médico limpou a garganta como se ele estivesse nervoso em me dizer algo ainda pior. Como sua diabetes está tão avançada, nós vamos precisar amputar suas pernas. Eu agendei a cirurgia para esta tarde. É o pior medo de todos os diabéticos. Amputação. Não, disse a minha esposa. Absolutamente não. Sinto muito, insistiu o médico. Nós poderemos te dar mais 10 anos de vida, mas temos que operar imediatamente. Minha filha começou a chorar. Enquanto minha esposa discutia com o médico, eu me perdi em meus pensamentos. Amputação. E apenas 10 anos para viver. Eu não acredito nisso. O médico tinha que estar errado. Como eu iria sustentar a minha família? Eu não podia correr em uma cozinha do restaurante em uma cadeira de rodas. Eu gastaria meus últimos anos aleijado e inútil. Eu sentia meu futuro escuro e aterrorizante num caminho que eu não queria passar. Eu ainda não sabia, mas se não fosse os fraudadores dessas 11 companhias farmacêuticas e médicos a prescreverem seus medicamentos, eu poderia já ter ouvido falar sobre este método natural para reverter a minha doença. Era como se estivessem rasgando os meus anos dourados da aposentadoria e me roubando a chance de conhecer meus netos, destruindo a vida que eu tinha trabalhado tão duro para construir. Mas eu vou chegar a isso em um segundo. Agora, durante todo o tempo que eu estava pensando nisso, minha esposa estava discutindo com o médico. E acredite em mim, quando minha esposa fica chateada, ela tende a conseguir o que quer. Quando eu comecei a ouvir novamente, ela estava dizendo ao médico: de nenhuma maneira você vai amputar as pernas dele hoje. O prazo mais longo que podemos esperar para amputar é de 90 dias, disse o médico. Se esperarmos mais, será muito perigoso. Minha esposa fez um breve aceno, como se ela tivesse ganhado. Mas as lágrimas brilhando em seus olhos me disseram que ela estava com o coração partido. A semana seguinte foi a pior semana da minha vida. Sentei-me em casa, no meu sofá, assustado e deprimido. Minha família me tratou como se eu já estivesse morto. A minha filha dizia: "Eu te amo, papai", cada vez que ela passava. E meu filho ficou com raiva e não queria falar comigo. Ele não entendia porque eu não poderia estar com ele sempre. Eu estava pronto para desistir. Mas então, um post no Facebook me salvou. Meu amigo compartilhou um artigo sobre um pesquisador de diabetes chamado Roy Taylor. Ele é um médico e professor de medicina e metabolismo da Universidade de Newcastle. Se você ainda não ouviu falar da Universidade de Newcastle, é na Inglaterra e é uma das universidades mais respeitadas do mundo. Lá no topo, como Harvard ou Oxford. Outras universidades veem Newcastle como pioneira em pesquisa de saúde. Seus professores e ex-alunos têm recebido inúmeros prêmios e medalhas por suas realizações na ciência e na medicina. Mais importante, eles já salvaram milhões de vidas por curar e prevenir doenças. E o Dr. Taylor estava bem ali. Sua pesquisa foi publicada em dezenas de revistas médicas, mudando a maneira como vemos o diabetes. A Universidade de Yale até tentou contratá-lo, mas ele se sentia leal a Newcastle. Alguns anos atrás, o Dr. Taylor
havia enfrentado seu maior desafio. Um mistério médico que não tinha solução desde 1954. Quando diabéticos tipo 2 são submetidos a cirurgias gástricas, gastroplastia redutora, o diabetes desaparece da noite para o dia. Isso acontece em todo o mundo. Isso vem acontecendo há décadas. Uma cirurgia de gastroplastia redutora é uma operação no estômago. Ela não tem nada a ver com o açúcar no sangue ou diabetes. E quase todos os pacientes têm seu açúcar no sangue e os níveis de insulina voltando ao normal, com reversão da sua diabetes tipo 2 e reduzindo ou mesmo eliminando a necessidade de medicação. Mas há anos, ninguém sabia o porquê. Algo estava revertendo sua diabetes tipo 2 e Dr. Taylor partiu para descobrir o quê. Agora, nós já sabíamos que diabéticos tipo 2 têm depósitos de gordura em torno de seu pâncreas. Mas por anos os pesquisadores acharam que era um efeito da doença. Aqui está o que o Dr. Taylor descobriu. Os depósitos de gordura ao redor do pâncreas são a principal causa da doença. Veja, o pâncreas produz insulina, o hormônio que ajuda o corpo a absorver o açúcar do sangue. Isso significa que o pâncreas é o órgão responsável por manter os seus níveis de glicose no sangue normal. É um trabalho preciso. Sem insulina suficiente, o seu açúcar no sangue vai disparar. Quando depósitos de gordura se formam em torno do pâncreas, ele perde todo o controle. Quando a gordura invade o pâncreas, o impede de produzir insulina suficiente e aumenta a resistência à insulina do seu corpo. Isso significa que em sua corrente sanguínea fica menos insulina e a insulina que fica, na verdade, não pode fazer o trabalho de ajudar seu corpo a absorver o açúcar do sangue. Estes depósitos de gordura mantêm seus níveis de glicose no sangue perigosamente elevados, ajudando a desenvolver o diabetes tipo 2. Dr. Taylor percebeu que, para os pacientes que faziam gastroplastia redutora, o diabetes tipo 2 desaparecia porque os depósitos de gordura em torno de seu pâncreas desapareciam. Livrando-se dos depósitos de gordura, você vai se livrar da diabetes tipo 2. Mas lembre-se, a cirurgia não toca nesses depósitos de gordura. Assim, o mistério continuava. O que estava dissolvendo esses depósitos de gordura? Finalmente, no início de 2012, o Dr. Taylor descobriu a resposta. A todo mundo que passa por cirurgia de gastroplastia redutora é dado um plano de refeições temporário a seguir. Este plano de refeição tem a quantidade exata de gorduras, açúcares, carboidratos, vitaminas e minerais essenciais para atacar e destruir esses depósitos de gordura ao redor do pâncreas. Livrar-se deles tão rapidamente é como dar um empurrão no pâncreas. Com os depósitos de gordura eliminados, o pâncreas volta ao normal, regula a glicose no sangue e produz a quantidade certa de insulina, além de regular a resistência à insulina. Até o final deste plano de refeições especializado, praticamente todas as pessoas reduzem ou eliminam sua necessidade de medicação para diabetes. Dr. Taylor ficou emocionado. Ele tinha descoberto a verdadeira causa do diabetes tipo 2 e ele tinha descoberto a solução que estava bem debaixo do nariz de todo mundo por décadas. E como o Dr. Taylor trabalhava em uma das principais universidades de pesquisa do diabetes no mundo, ele não teria que tentar convencer as pessoas de que ele estava certo. Ele poderia provar. Ele projetou um plano de refeições temporário para impulsionar o pâncreas, baseado no que era usado pelos pacientes com gastroplastia redutora. Então, ele executou um estudo médico na Universidade de Newcastle, que em 2013 foi publicado na revista médica Diabetologia. Dr. Taylor deu seu plano de refeições para as pessoas com diabetes tipo 2 de todos os tipos: homens, mulheres, jovens, velhos, recém-diagnosticados e as pessoas que tinham a doença por décadas. Os resultados foram surpreendentes. Todos os que completaram o estudo viram os depósitos de gordura em torno de seus pâncreas desaparecer, o seu açúcar no sangue normalizar e as suas diabetes tipo 2 reverterem.
Todas as pessoas foram capazes de parar de tomar a medicação. Eu vou dizer isso de novo. Todos os participantes, 100%. Agora lembre-se, estes resultados foram publicados na revista médica Diabetologia, o que significa que outros pesquisadores testaram mesmo para verificar a exatidão de forma bem apurada. Quando eu li sobre este sucesso, fiquei ao mesmo tempo animado e furioso. Animado porque agora eu tinha esperança para o futuro. E furioso porque o Dr. Taylor publicou seu estudo há vários anos. Porque esta não foi a primeira coisa que meu médico me disse quando eu fui diagnosticado com diabetes tipo 2. O que ele deveria ter dito era: você tem esta doença, agora vamos nos livrar dela. Em vez disso, o que ele realmente disse foi: você tem esta doença, vamos colocar um band-aid sobre os sintomas. Porque é isso que os medicamentos para diabetes e injeções de insulina são: correções, band-aids que apenas tratam os sintomas. Quando, na verdade, a causa e a raiz de sua doença são os depósitos de gordura em torno de seu pâncreas. Agora, eu não estava reclamando, eu realmente só queria saber por que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu vou ao mesmo médico há 20 anos. Eu confio nele. Se ele soubesse que havia uma solução, ele teria me dito. Apenas nos últimos 10 anos, 11 das 25 maiores empresas farmacêuticas têm enfrentado acusações de suborno semelhantes. E 24 das 25 maiores empresas têm encarado outras acusações de fraude, incluindo encobrir efeitos colaterais perigosos, mentir sobre as taxas de sucesso e ilegalmente inflacionar os preços. Na verdade, no ano passado, só no Brasil, as empresas farmacêuticas pagaram 1,46 bilhões de reais em multas por fraude, mais do que a soma dos 8 anos anteriores. Então eu sabia que se eu quisesse reverter meu diabetes, eu estava por conta própria. Eu recriei o método que o Dr. Taylor havia utilizado. E como eu sou um chefe, eu mantive todos os aspectos vitais do seu plano de refeições e adicionei meu próprio talento para torná-lo delicioso. Eu tentei. E funcionou. Depois de apenas 3 semanas, os meus níveis de glicose no sangue eram normais e eu não precisava de injeções de insulina. Mas mesmo depois disso, eu sabia que não havia acabado. Veja, para 50% dos participantes no estudo do Dr. Taylor, os depósitos de gordura em torno de seus pâncreas voltaram e a doença voltava. Eu queria que meu diabetes tipo 2 fosse embora completamente, então eu tinha que descobrir o que exatamente manteve os outros 50% dos participantes livres do diabetes. Aqui está o que eu descobri. Se você aumentar o seu metabolismo, então a sua doença não pode voltar. Agora, há 1 milhão de maneiras de aumentar o seu metabolismo, mas eu precisava de métodos que funcionassem especialmente bem para ex-diabéticos. Então eu defini alguns requisitos. Em primeiro lugar, eu tinha que ser capaz de fazer esses truques e aumentar o metabolismo em menos de 5 minutos. Segundo, eu não estava interessado em correr maratonas ou fazer qualquer outro exercício aeróbico ridículo. Em terceiro lugar, eu queria poder fazer isto a partir do conforto da minha casa. Eu encontrei 7 truques para aumentar o metabolismo que se encaixam em todos os 3 requisitos e são especialmente eficazes para os diabéticos e ex-diabéticos. Comecei a usar estes 7 truques e consegui passar da marca de 3 meses sem necessidade de qualquer medicação. E como um bônus adicional, eu também perdi 9 quilos. As coisas estavam realmente melhorando, mas a minha liberdade quase não durou muito. Continuei a ter dias em que eu quase precisava de uma injeção. Eu sentia como se estivesse andando numa corda bamba. Meu diabetes tipo 2 se foi, mas ainda espreitava pela janela, tentando voltar. Eu não conseguia descobrir por quê. Finalmente, um dia eu tive sorte. Eu caí no sono e perdi toda a minha agenda. Eu tomei o café da manhã e o almoço em horários diferentes do normal. Eu verifiquei meu açúcar no sangue durante todo o dia
e foi completamente normal. Não chegaram nem próximos do limite. Eu aderi a esse mesmo padrão durante toda a semana e pela primeira vez em anos, os meus níveis de glicose no sangue foram 100% saudáveis. Veja, não é apenas o que você come, é quando você come. Regular seu açúcar no sangue é questão de tempo. Depois que eu percebi isso, eu li todos os estudos que eu pude encontrar e testei diferentes horários em mim mesmo. Finalmente, eu encontrei o cronograma perfeito. Eu descobri quando comer quais alimentos. A melhor parte é que este é um programa temporário, assim como o plano de refeições. Uma vez que você reverta a sua diabetes tipo 2, você está feito. Você pode imaginar como eu estava animado com esta última descoberta. Na verdade, eu havia revertido o meu diabetes tipo 2. Eu contei à minha esposa e ela chorou de alegria. Então chegou o dia que eu estava temendo, minha próxima consulta com o meu médico. Ele queria verificar o que eu estava fazendo e agendar a cirurgia para amputar as pernas. Eu fui para o hospital. Eles fizeram seus testes e então eu esperei na sala de exame. Primeiro, o médico ficou encucado. Há algo de errado com os testes. Nós vamos fazer novamente. Então eu esperei mais. Finalmente ele voltou. O que você fez? Ele perguntou olhando para sua prancheta. Por um segundo, pensei que ele estivesse com raiva de mim. O que fez você mudar? Ele perguntou novamente. Uma nova dieta? Eu disse a ele sobre impulsionar o meu pâncreas. Bem, disse o médico, isto acabou de salvar suas pernas e sua vida. Nós não precisamos amputar. E tão saudável quanto esses testes parecem estar, você pode viver até os 100 anos. 6 semanas atrás você tinha o pior caso de diabetes tipo 2 que eu já vi. E agora é como se você nunca tivesse tido nada disso. É um milagre. Eu quero que você imagine o que eu senti ao ouvir o médico dizer: seu diabetes desapareceu. De repente, eu tinha toda a minha vida à minha frente. Eu nunca mais teria de me furar com agulhas de insulina dolorosas. Eu nunca mais teria de me sentir como um fardo para minha família e amigos. Eu poderia fazer caminhadas ou ir para a praia ou em férias com a minha família e não me preocupar com o quão cansado eu iria ficar ou o alimento que eu podia comer. Eu estava finalmente livre. Naquela noite, durante um jantar delicioso, eu contei tudo à minha esposa. Temos que compartilhar o seu segredo, minha esposa disse. Agora eu não sei o que eu estava pensando, mas estava esperançoso que as empresas farmacêuticas iriam querer me ouvir. Eu liguei e escrevi cartas, mas foi inútil. É claro que eles não se importavam. As empresas farmacêuticas fazem mais de 745 bilhões de reais com o diabetes a cada ano. E eles sabem exatamente o quanto vale a pena cada um de seus clientes. R$ 4.174 por ano, mais do que o cliente não diabético. Isso é mais que R$ 83.500 ao longo da sua vida. Mas eles só recebem o dinheiro se te manterem apenas controlando os sintomas da sua doença em vez de corrigir a causa. E como esses 11 gigantes farmacêuticos têm mostrado, eles vão fazer de tudo para manter os lucros, até mesmo subornar os médicos a receitar os medicamentos. Eu estava realmente muito bravo. Se eu quisesse passar isto adiante, seria por mim mesmo. Minha esposa e eu decidimos formar um grupo de pessoas que sabem a verdade sobre a verdadeira causa do diabetes tipo 2 e o segredo para redinamizar o pâncreas para que você possa jogar fora a sua medicação. Começamos com amigos, familiares e vizinhos. Qualquer um que sabíamos que sofria de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Nós compartilhamos a minha história e convidamos eles a experimentarem o que eu tinha aprendido por si mesmo. Eu não podia acreditar nos resultados. Todo mundo que completou estes 3 passos reverteram o diabetes tipo 2. Eles não tinham palavras para nos agradecer. Obviamente, você tem que utilizar o programa para que ele funcione. Se você não fizer nada, não vai ajudar. Uma vez que vimos o quanto este sistema ajudou as pessoas, sabíamos que tínhamos de ir mais longe e mostrar ao mundo inteiro como impulsionar seu pâncreas. Então, juntei tudo o que eu tinha encontrado.
todos os estudos de pesquisa do Dr. Taylor que mostram a verdadeira razão por trás do diabetes tipo 2. O plano de refeições temporário que reverte diabetes tipo 2 em menos de 8 semanas. Os 7 truques que aumentam o metabolismo para diabéticos para se certificar de que seu diabetes tipo 2 fique bem longe de você. E as estratégias de sincronismo nas refeições para manter o açúcar no sangue sob controle. Com a ajuda da minha esposa, eu combinei toda essa pesquisa para salvar vidas em um guia simples. Na noite em que terminamos, estávamos sentados à mesa da cozinha. Tínhamos apenas compartilhado uma refeição saudável, algo que nunca seria capaz de fazer se eu não tivesse revertido a minha diabetes. Eu disse à minha esposa, é isto, a resposta para todos com diabetes tipo 2. É a sua chave para a liberdade. Nós dois podíamos sentir o quão grande isso era. Nós sabíamos que haveria pessoas que gostariam de nos barrar, mas estávamos determinados a compartilhar a verdade. Chamamos isto de Programa Diabetes Dominada e começamos a compartilhá-lo através da internet. Logo, as pessoas de todo o mundo estavam usando os métodos neste sistema que tínhamos desenvolvido. E ele estava funcionando. Este sistema simples estava salvando vidas e dando às pessoas esperança e otimismo sobre o futuro. Se você assistiu até aqui, então eu acho que você está pronto para fazer parte deste grupo exclusivo de pessoas. Eu quero que você tenha sua própria cópia deste sistema. Eu quero que você seja um dos poucos que sabem como destruir seu diabetes tipo 2. Então, primeiro, deixa eu mostrar o que isto envolve. Dividimos o sistema em 4 módulos. Uma introdução à verdade sobre diabetes e depois os 3 passos que irão impulsionar o seu pâncreas, reverter a sua doença e reduzir drasticamente ou eliminar a sua medicação para sempre. Me deixe mostrar por um segundo o que há dentro de cada módulo. Módulo 1. O que seu médico não sabe sobre a sua pré-diabetes e diabetes tipo 2. Nesta sessão, você vai descobrir os detalhes científicos sobre a causa real por trás de seu diabetes tipo 2 e como é fácil corrigir. Você vai aprender as 2 falhas de glicose que enlouquecem os seus níveis de açúcar no sangue e você vai saber a verdade sobre como desligá-las. Você terá também material, sensibilidade à insulina, o atalho para a perda de peso, que mostra exatamente como eliminar a sua resistência à insulina e derreter a gordura extra. Você vai receber um relatório exclusivo sobre o que a pesquisa recente mostra realmente sobre reverter diabetes tipo 2 e não apenas controlar os sintomas. Depois de entender que o diabetes não é culpa sua e ver o que realmente está causando isso, você estará pronto para seguir em frente e começar a lidar com o problema. Módulo 2. O impulso inicial no pâncreas. Plano de refeições temporário. Neste módulo, eu vou te mostrar um plano de refeições temporário que preenche o seu corpo com os nutrientes exatos que você precisa para impulsionar seu pâncreas e dizer adeus ao seu diabetes tipo 2. Você receberá instruções passo a passo sobre como usar este plano de refeição para impulsionar a reversão do seu diabetes tipo 2. Se você pode dizer não a uma pizza ou lasanha por alguns dias, você pode fazer isso. Além disso, você vai ser capaz de jogar fora seus medicamentos superfaturados ou injeções de insulina, porque você vai ensinar novamente o seu corpo a regular o açúcar no sangue por conta própria. E só para ter certeza de que você ainda está se divertindo, eu estou incluindo o guia de receitas 3 sobremesas amigáveis para diabéticos. Uma vez que você deu um basta em sua doença, você precisa se certificar de que ela permaneça longe. É por isso que em seguida tem o módulo 3, a doçura natural para amplificar o seu metabolismo. Como eu mencionei, quando você aumentar o seu metabolismo, você vai trancar sua doença do lado de fora, mantendo-a longe para sempre. Portanto, neste módulo, você vai aprender o meu favorito treino de 30 segundos para manter o seu metabolismo em alta durante todo o dia. Além disso, você vai descobrir as 3 frutas que aumentam o metabolismo. Basta adicionar um punhado em suas refeições e seu metabolismo vai ser perfeito.
O melhor de tudo, enquanto estes truques estão aumentando a sua taxa de absorção da insulina, eles também estão derretendo a gordura, te dando mais energia e reduzindo o seu risco de doenças cardíacas. Só esses truques no metabolismo já poderiam mudar sua vida. Mas eu estou lhe dando mais do que isso, porque você não quer apenas dizer adeus ao diabetes. Você quer dizer adeus agora e você quer dizer adeus para sempre. Aqui está a chave. Não é apenas o que você come, é quando você come. Portanto, o seu último passo é o módulo 4. A hora das refeições para eliminar a sua diabetes. Neste módulo, eu vou lhe mostrar o cronograma que é preciso usar para comer os alimentos que vão manter o açúcar no sangue regular como um relógio. Eu vou mostrar o café da manhã secreto, um elemento-chave que deve ser parte de seu dia no café da manhã todos os dias, que é muito gostoso de preparar e mantém o açúcar no sangue equilibrado durante todo o dia. Você vai descobrir o número exato de horas que você deve esperar entre as refeições. E você vai descobrir o meu lanche destruidor de diabetes tipo 2, favorito para quando você precisa de algo para te satisfazer. E você vai ter um guia. Hora das refeições para perda de peso. Por isso, enquanto o diabetes tipo 2 está sumindo, você também pode derreter facilmente alguns quilinhos. Além disso, você já se perguntou qual o limite seguro de tempo para comer alguma coisa antes da hora de dormir? 30 minutos? 2 horas? Entenda errado e você pode acordar com o açúcar no sangue fora de controle. Mas se souber isto corretamente, você não terá que pensar 2 vezes em seu diabetes durante todo o dia. Neste módulo, você vai descobrir exatamente quando tem que parar de comer para ir dormir. Com o programa Diabetes Dominada, você pode dizer adeus a uma vida cheia de frustração e medo e começar a desfrutar a vida livre de diabetes. Agora você pode estar se perguntando: em quanto tempo você pode ver os resultados? Bem, no estudo principal do Dr. Taylor, eles testaram as pessoas com 4 semanas e depois com 8 semanas. Ao fim de 4 semanas, cerca de 50% dos participantes tinham níveis normais de glicose no sangue. Por 8 semanas, 100% dos participantes tinham revertido a sua diabetes tipo 2. O mais rápido que isso aconteceu foi em 11 dias. Se você começar a usar o programa Diabetes Dominada hoje, você poderia estar livre do diabetes em menos de 2 semanas. Aqui está o que poderia acontecer com você. Você vai começar usando o delicioso plano de refeições temporário. Um monte de gente diz que eles têm mais energia logo no primeiro dia. Você vai acordar se sentindo mais revigorado e bem descansado do que você esteve em anos. Esta semana, assim que você testar seus níveis de glicose no sangue, você vai perceber que o resultado está cada vez mais perto de onde deveria estar. Em sua segunda semana com o programa Diabetes Dominada, uma semana a partir de hoje, você vai perceber que precisa de menos injeções de insulina. Assim que você começar em sua segunda semana com este programa, você vai descobrir que se sente como se houvesse mais horas no dia e você está fazendo mais coisas. A verdade é que você está tão acostumado a estar esgotado o tempo todo que ter energia de repente é algo fantástico. Se você sofre de dor, formigamento e neuropatias, você deve perceber que isso começa a desaparecer por volta do final da segunda semana. Nas semanas 3 a 8, com o programa Diabetes Dominada, ao longo das próximas 2 semanas, assim que você terminar o plano de refeições e usar os outros módulos do programa, o seu pâncreas vai pegar o ritmo, o seu corpo vai se lembrar de como absorver a insulina. Sua glicose no sangue vai ficar em um nível normal e saudável. Você vai ser capaz de parar de tomar injeções de insulina. Será capaz de falar com o seu médico e ver o olhar de surpresa na sua cara como eu vi no rosto do meu médico quando viu que o meu diabetes tipo 2 tinha ido embora.
Se você começar agora, menos de um mês a partir de hoje, você poderá estar livre para aproveitar a vida e nunca mais se preocupar com morte precoce ou amputação relacionadas com a diabetes. Se isso soa surpreendentemente para você como para milhares de outras pessoas, então não hesite em começar agora mesmo. Agora, para ser claro, eu não recomendo a ninguém parar de tomar sua medicação logo de cara. Em vez disso, é melhor alavancar naturalmente o seu pâncreas, naturalmente reduzir o açúcar no sangue, até que o seu médico tenha o prazer de cancelar suas prescrições. Entenda, eu não sou contra todos os medicamentos. Para algumas doenças, os medicamentos são o único caminho conhecido para a cura. Mas diabetes tipo 2 não é uma destas doenças. Sua medicação só ajuda com os sintomas. E uma vez que você impulsione seu pâncreas a corrigir a verdadeira causa da sua doença, você não terá mais sintomas. E pode combinar com o seu médico para dizer adeus à irritação dos caros medicamentos de diabetes para sempre. Sabe, eu adoraria fazer isto sempre gratuitamente, como eu fiz com os primeiros poucos amigos que eu ajudei. Eu adoraria ajudar cada pessoa que se encontra presa nas algemas do diabetes tipo 2 e de repente impulsionar seu pâncreas e ter o seu diabetes revertido. E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo para financiar isso mesmo, eu faria. Mas a realidade é, nós estamos contra algumas forças muito grandes aqui. Eu lhe disse como as grandes companhias farmacêuticas fazem: 745 bilhões de reais por ano em tratamento de diabetes. Eles têm todo o dinheiro que precisam para enterrar praticamente tudo o que fazemos para compartilhar esta mensagem com o mundo. Então, eu preciso de sua ajuda sob a forma de me dar um preço justo para este sistema que poderia mudar radicalmente a sua vida para melhor. Ele compensa algumas das nossas despesas de desenvolvimento da web e outros custos para trazer isto até você. E é certamente um preço justo, em comparação com o mesmo custo mensal de insulina e medicamentos que tantos de nós temos que pagar. Apenas R$ 97 hoje. E eu vou compartilhar com você. E eu posso continuar compartilhando esta mensagem importante com outras pessoas como você e eu que está tendo que lidar com esta doença terrível. Eu poderia dizer que vale a pena R$ 1.000, e provavelmente vale, uma vez que ele vai lhe poupar mais de R$ 1.000 em custos médicos de cada ano. Minha esposa e eu poderíamos ficar ricos, talvez, se nós cobrássemos muito por isso. As grandes farmacêuticas podem se sentir confortáveis em cobrar R$ 1.000 para colocar um band-aid em seu diabetes. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu posso ser um chefe, mas sou apenas um cara normal. Eu não quero ser duro com você sobre isso. Eu quero que você sinta que está recebendo muito mais do que o pequeno investimento que faz. Então eu acho que R$ 97 é um ótimo preço, de modo a obter algumas economias futuras e você nos ajudar a espalhar esta mensagem ainda mais. Você pode começar a destruir o seu diabetes tipo 2 agora por apenas R$ 97. Pare por um segundo. Imagine como vai ser quando for finalmente capaz de jogar fora sua medicação de diabetes e se sentir no controle de sua vida novamente. É hora de estar livre do diabetes tipo 2. Clique no botão abaixo para fazer download do programa Diabetes Dominada. Você vai vir à nossa página de pagamento seguro, onde você vai preencher os seus dados para receber a sua cópia do sistema. Uma vez que você preencha, verá a página de download instantâneo. É aí que você pode baixar o programa Diabetes Dominada, em uma versão PDF, para que você possa ler no seu computador, tablet ou smartphone, ou imprimir e ler em qualquer lugar. É lá também onde você vai encontrar os guias bônus incluídos neste sistema. Deixa eu te mostrar o que as pessoas que já foram ajudadas pelo programa Diabetes Dominada disseram. André Magno, Maringá, Paraná, disse: "O programa Diabetes Dominada salvou a minha vida. Minha doença foi ficando pior e pior. Parecia que a minha medicação de diabetes não estava fazendo nada. Minha neuropatia era a pior parte. Eu sempre tive um formigamento doloroso nas minhas mãos.
tornava meu dia a dia muito difícil. Eu sabia que tinha que fazer uma mudança. Foi quando eu encontrei o programa Diabetes Dominada. Eu segui os passos para impulsionar o meu pâncreas e, de repente, minha neuropatia desapareceu. E eu tinha a energia que precisava novamente. Voltei ao meu médico algumas semanas mais tarde e ele ficou chocado com o quão saudável eu estava. Eu não precisava da minha medicação para a diabetes por meses. Kelly do Nascimento, São Caetano do Sul, São Paulo, disse: Eu tive diabetes tipo 2 por anos. Eu estava constantemente preocupada com os meus níveis de açúcar no sangue. Eu nunca tinha nenhuma energia e eu sempre tinha que ser cuidadosa com o que comia. Não importa o que eu fizesse, não conseguia controlar meu diabetes. Eu me sentia presa, como se fosse um fardo para minha família. Mas então eu usei a técnica de impulsionar o pâncreas para reverter o meu diabetes. E agora, minha família mal consegue me acompanhar. Estou comendo minhas comidas favoritas e fazendo as coisas que eu amo. Seu programa me deu a minha vida de volta. Obrigado por salvar a minha vida. E Soraya Andrade, São Paulo, capital, que diz: Eu estava testando meu açúcar no sangue 9 ou 10 vezes por dia. Tomava insulina tantas vezes que eu sentia como se fosse acupuntura. Você sabe que seu diabetes é ruim quando você desenvolve calos grossos demais nos dedos para tirar sangue. Sentia como se estivesse acorrentada a minha geladeira, onde eu guardava minha insulina. Apenas o pensamento de tirar férias ou mesmo um dia na cidade me deixava ansiosa e em dúvida se eu poderia chegar a tempo de tomar a insulina se eu precisasse. O diabetes estava roubando minha felicidade. Desde que eu descobri o seu programa Diabetes Dominada, tudo está melhor. Parei de apenas gerenciar meus sintomas e comecei naturalmente a impulsionar meu pâncreas. Em 3 semanas, eu estava tomando apenas uma injeção de insulina por dia. Em 6 semanas, no programa, eu usei a última injeção de insulina de que eu precisei. Desde então, eu estou livre do diabetes. Obrigado por tirar minha ansiedade e deixar eu me sentir feliz de novo. Agora que você já viu como isto funcionou para eles, quero que você veja o que ele vai fazer por você. Então, aqui está uma forma livre de risco para que você possa experimentar o programa Diabetes Dominada. Baixe o sistema agora e comece a usá-lo. Se por algum motivo ele não funcionar para você, mesmo que tenha funcionado para praticamente todas as pessoas que seguiram as instruções e concluíram o programa até agora, ou se você simplesmente decidir que não é para você, então eu lhe ofereço o seu dinheiro de volta. Na verdade, como eu estou lhe enviando o material através de um sistema seguro, você tem uma garantia comprovada. Se por qualquer motivo você não estiver satisfeito com o programa Diabetes Dominada, basta solicitar um reembolso no prazo de 30 dias e eu vou restituir 100% do seu dinheiro. Isso significa que em 30 dias você vai ter impulsionado seu pâncreas e invertido a causa real e os sintomas dolorosos do seu diabetes tipo 2, ou você vai ter cada centavo de volta. Se você está pronto para tomar a decisão mais inteligente da sua vida, clique no botão agora mesmo. Antes de eu terminar, realmente quero que você pense por um momento sobre o seu futuro e sua família. O que acontecerá se você não tomar alguma atitude? O que vai acontecer se você deixar o seu diabetes destruir sua vida? Todos os dias, para o resto da sua vida, você vai ter que passar pela dor e aborrecimento de exames de sangue e injeções de insulina. Você vai tentar medicamento após medicamento sem resultados, exceto alguns perigosos efeitos colaterais, como náuseas, ganho de peso e doenças cardíacas. Para não mencionar todas as férias, carros novos e outros luxos que você não será capaz de pagar porque você está gastando todo o dinheiro em seu medicamento para a diabetes. Até o dia em que você morrer, você vai ser um fardo para seus amigos e familiares. Mas mesmo que a tortura não seja suficiente para interromper a lenta decadência de seu corpo, a cada dia você vai ter menos energia. A cada mês o seu corpo vai ficar pior e pior. Quanto tempo até que seu pé não pare de formigar e fique totalmente dormente? Quanto tempo até que o médico lhe diga que tem que cortá-lo?
Quantas amputações você vai passar antes do diabetes te levar a uma morte precoce? Eu sinto muito se isso assusta você, mas às vezes eu sinto que tenho que ser direto. Afinal, esta era a direção que minha vida estava tomando até que eu descobri como destruir meu diabetes do tipo 2. Ouça, isto não tem que acontecer com você. Você pode destruir a sua diabetes tipo 2 assim como eu fiz. Você pode começar a desfrutar a vida novamente e até mesmo comer suas comidas favoritas que costumavam fazer o seu açúcar no sangue subir demais. Você pode viver uma vida longa, feliz, ter a energia que você precisa para fazer as coisas que você ama com as pessoas que você ama. Você pode ser livre. Tudo o que precisa é a técnica para impulsionar o pâncreas, que estou lhe enviando na sua cópia do programa Diabetes Dominada. Caso você tenha dúvidas, eu levantei algumas das perguntas mais comuns aqui para responder. O programa Diabetes Dominada realmente funciona? Sim. Como eu disse, praticamente todas as pessoas que concluíram o programa têm sido capazes de reverter seu diabetes. Ele impulsiona seu pâncreas para começar a produzir insulina suficiente novamente e recicla o seu corpo para absorver e utilizar a insulina. Obviamente, você não pode simplesmente fazer o download do sistema e em seguida ficar parado sem fazer nada. Isto funciona se você realmente aplicar. É por isso que eu fiz de um modo tão simples de seguir. Quando posso parar de tomar a minha medicação? Lembre-se que eu recomendo que você use o programa Diabetes Dominada para reverter naturalmente o seu diabetes e então decidir com o seu médico quando parar a sua medicação. O estudo do Dr. Taylor mostrou que dentro de 8 semanas, cada participante tinha levado seu açúcar no sangue aos níveis normais e revertido sua doença. Cerca de metade reverteram a doença em 4 semanas. O mais rápido registrado foi de 11 dias. Então, dependendo de fatores como a sua genética, a gravidade da sua doença e como você está empenhado no programa, a maioria das pessoas vai destruir a sua diabetes tipo 2 entre 2 e 6 semanas. É cientificamente comprovado? Absolutamente! O programa Diabetes Dominada é baseado em pesquisa na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e Harvard University, nos Estados Unidos, e dezenas de outros estudos. Há estudos em todo o mundo que mostram que esses princípios podem reverter seu diabetes tipo 2. Quão difícil é esse programa? O primeiro passo é o mais difícil, mas como eu disse, se você pode dizer não para lasanha e pizza de vez em quando, você pode lidar com este plano de refeição temporária. E isso, obviamente, não é muito difícil, uma vez que pessoas de todo o mundo têm usado com sucesso estes métodos. Além disso, uma vez que você terminar o primeiro passo, os próximos 2 são praticamente sem esforço. Se por algum motivo ele não funcionar para você, me conte e eu vou restituir 100% do seu dinheiro. Agora, me deixe compartilhar o mais fácil e mais relaxante truque que eu uso para baixar o meu açúcar no sangue depois de comer algo doce. Saio para uma caminhada curta. É muito fácil, e quem não ama ficar fora por alguns minutos? Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que mesmo exercícios leves, como caminhar depois de comer, vai diminuir o seu açúcar no sangue por até 24 horas. Esse é o pequeno impulso que você precisa para ajudar o programa Diabetes Dominada a ser o divisor de águas na sua vida. Nessas próximas semanas, você experimentará a maior mudança que já teve em sua vida. Quero dizer que, agora que você sabe a verdade, nada será o mesmo. É hora de estar livre de sua doença. Agora que eu mostrei a prova de que o programa Diabetes Dominada funciona, é hora de você experimentar por si próprio. Clique agora no botão abaixo para começar a destruir a sua diabetes tipo 2 agora mesmo.